E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Felipe Garcia Mauro. Ele é otorrinolaringologista e conversa com a gente a respeito de septoplastia. Olha, é uma grande satisfação falar desse tema porque é muito interessante. Septoplastia, um tema que todos temos muita vontade de conhecer e conversamos hoje com o doutor Felipe Garcia Mauro. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado, eu que agradeço. Quando é necessária a septoplastia, doutor? Bom, a cirurgia é indicada basicamente em casos em que o paciente tem obstrução nasal associada. Então é comum encontrarmos pequenos desvios de septo que não são cirúrgicos, que não causam obstrução respiratória. Essa é a principal indicação. Existem outras indicações, por exemplo, pacientes que têm dor de cabeça associada, pacientes que têm outros problemas dentro do nariz e que se incomodam muito quando pioram desses problemas, exemplo clássico de uma rinite ou de uma hipertrofia de corneto nasal, que é a famosa carne esponjosa. Quando esse paciente piora desse problema, ele tem de repente uma crise de rinite, pode vir a dor de cabeça, pode piorar uma obstrução nasal, e aí esse paciente tem um grau de piora relacionado ao desvio de septo. Então vamos falar o seguinte agora. Eu tenho certeza que as pessoas têm a necessidade de conhecer exatamente em que momento elas devem procurar ajuda, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa vai ao otorrino e ela já identifica que tem uma carne esponjosa ou algum problema, ela naturalmente já vai seguir aí uma determinada orientação. Mas as pessoas que estão em casa, que estão dormindo mal, estão incomodados, o senhor poderia detalhar um pouco esses sintomas que são voltados à necessidade da septoplastia? Ponto muito importante que você comentou em relação ao sono das pessoas. Muitos pacientes roncam por conta de obstruções respiratórias que devem ser avaliadas pelo otorrino. Muitos pacientes têm problemas de obstrução em situações corriqueiras do dia a dia que não os incomoda, mas que tendem a piorar. Por exemplo, um paciente que faz exercício físico e sente uma necessidade de mais fôlego em uma atividade física com demanda de mais oxigenação, esse paciente ele vai sentir uma necessidade de respirar melhor pelo nariz. Talvez no dia a dia isso não o incomode, mas para um atleta, por exemplo, nós teríamos uma necessidade de avaliação, até para os atletas de final de semana. Os pacientes que respiram mal à noite, os roncadores, pacientes com síndrome da apneia do sono, crianças, já não entramos no tema desvio de septo, mas o paciente que pode ter uma adenoide, uma hipertrofia amidaliana, por exemplo, um aumento das amígdalas, também são pessoas que devem ser avaliadas pelo otorrino. E que pode ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica, né, doutor, para melhorar qualquer tipo de desconforto. Perfeito. Parte dos casos são conduzidos com acompanhamento clínico ambulatorial. Em casos em que não existe um desvio de septo muito grande, pacientes com alergias associadas, pacientes que não têm obstruções que levam a grandes alterações respiratórias, esses pacientes podem ser acompanhados. Os pacientes que têm obstruções respiratórias maiores, que sentem que dormem muito mal, que têm alterações em exames de sono, por exemplo, a polissonografia, esses devem ser operados. Uma observação que sempre me vem em relação a esse tema é que, às vezes, você tem o problema de alergia, né? Você tem aquela sensação de estar sempre obstruído porque você tem algum fator alérgico adicional. Como fazer para distinguir o que é alergia, o que é realmente uma anomalia operável? A obstrução respiratória, ela pode ter várias causas. Pode ser causada, por exemplo, por uma rinite. Um dos sintomas clássicos da rinite é a obstrução respiratória, né? Então o paciente tem que ser avaliado, pelo menos uma tomografia de seios da face, ou no mínimo uma consulta médica, para que essa causa da obstrução respiratória seja identificada. E dentre todas as causas de obstrução, nós podemos identificar as causas cirúrgicas e as não cirúrgicas. Cada causa não cirúrgica vai ter um tratamento medicamentoso específico. No caso das alergias, por exemplo, nós temos possibilidade de imunoterapia,
medicamentos que são aplicados dentro do nariz, antialérgicos, né, que são os antihistamínicos, inúmeras alternativas de tratamento. Né? Também as profilaxias, né? Profilaxia ambiental para evitar o contato com coisas que geram a alergia. No caso dos pacientes alérgicos, cuidar do meio ambiente onde eles estão. Um paciente que tem alergia, por exemplo, à poeira ou ácaros, ele deve cuidar bem da higiene do ambiente onde ele dorme, principalmente, ou do ambiente de trabalho, do ar-condicionado do carro. Isso é uma terapia específica. Não, e estar sempre atento à limpeza, né, dos aparelhos, sim. Né, porque às vezes passa desapercebido e isso pode gerar um desconforto. Também é muito comum você ter uma somatória de problemas. Então, o paciente tem, às vezes, uma alergia, uma rinite. A rinite pode ser o alérgico ou não alérgica, mas associado a esse problema, você tem uma adenoide, uma hipertrofia de corneto nasal, uma sinusite crônica, um desvio de septo. Inúmeras causas que podem estar relacionadas a uma alteração respiratória, que devem ser identificadas pelo otorrino na consulta. Então, vamos falar da cirurgia, porque tem sempre aquele medo, né? Porque é uma cirurgia que é muito dolorida. Não. Não? Não. Então, conta, como é a cirurgia, doutor? Hoje em dia, a cirurgia não é dolorosa, porque no ato cirúrgico se opta por anestesia geral no paciente. O ideal é que ele faça esse procedimento sem sentir dor, inconsciente, pela anestesia geral. Então, durante a cirurgia não dói nada. Logo depois que o paciente acorda, o procedimento cirúrgico já terminou. Então, todas as fontes de dor para esse paciente já terminaram também. Talvez, depois de operar, o paciente sinta uma dorzinha muito leve, se de repente ele fizer um pouco de esforço, ou se ele esquecer que operou e mexer no nariz. Mas é uma dor leve. Geralmente melhora com esses analgésicos comuns que são prescritos em pós-operatório. Não é uma preocupação. Quanto tempo, em média, a cirurgia? 20 minutos. É uma minimamente invasiva, sim. Rápida, sim. E coloca o tampão depois? Não se usa mais tampão em todos os casos. Ainda existe, né, a modalidade de tamponamento nasal, mas hoje em dia nós não optamos mais por deixar o paciente tamponado, deixar o paciente com esse curativo chamado tampão. Porque isso é bastante incômodo, né? Isso leva muito as pessoas, às vezes, postergar a decisão de uma cirurgia exatamente pelo desconforto e pelo tampão, né? E esse tampão costuma ser muito traumático a ponto de um paciente falar mal para o outro. E aí aquele próximo paciente que procura o médico já chega com aquele preconceito relacionado ao tampão, já não quer operar, tem medo por causa disso. Realmente é uma constatação. Aquela pessoa que comentou, foi horrível, né? O pós-operatório foi muito difícil. Isso realmente faz com que as pessoas recuem. Sim, sim. Então vamos falar da parte boa? O que acontece depois da cirurgia, de arrumar isso tudo? A cirurgia de septoplastia é uma cirurgia desobstrutiva. Então, a boa parte dos pacientes, na hora que eles acordam da anestesia, eles já sentem o ar passando melhor no nariz. Então, o procedimento cirúrgico de septoplastia, lembrando que existem outras causas de obstrução nasal que também são cirúrgicas, falando especificamente de septoplastia, na hora que o paciente respira após acordar da anestesia, ele já tem um ganho cirúrgico. Ele já percebe que ele fez bem de ter operado. Dificilmente o paciente se sente arrependido de ter optado por operar um desvio de septo. Bom, vamos a uma preocupação também que eu acho que pode ser recorrente. Com relação à modificação do nariz em função da cirurgia. Pode ocorrer alguma modificação estética, doutor? O procedimento de septoplastia em si, ele foi desenvolvido para não alterar de propósito o formato do nariz. Uma septoplastia bem sucedida também consiste em não trazer uma deformidade nasal. Alguns pacientes optam por mexer de propósito no nariz e associar uma rinoplastia, que é a plástica de nariz, em conjunto com esse procedimento. Mas só a cirurgia de desobstrução nasal, que é feita internamente, não se faz mais aquele corte por fora do nariz para operar o desvio de septo. Então, só essa cirurgia, ela não muda o formato do nariz, sob hipótese alguma. Ela deve ser feita para que isso não aconteça. Então, também é uma preocupação a menos dos pacientes hoje em dia. Então, vamos falar da rinoplastia,
como é que ela fica associada, porque é uma satisfação você resolver duas situações, né? Você está com falta de ar, está difícil e ainda vai ficar melhor, né? Vai ficar mais feliz com relação à estética nasal. Como é que funciona isso? Muitos pacientes optam por aproveitar, entre aspas, a mesma internação para fazer a parte estética nasal associada. Na minha opinião, é uma vantagem sob diversos aspectos. Primeiramente, financeira. Todos os pacientes aproveitam que os hospitais oferecem descontos em relação às diárias de internação, quando você já tem uma cirurgia marcada para fazer por plano de saúde. Porque são custos combinados, né? Exatamente. O custo de internação, quando se somam duas cirurgias, geralmente diminui. Então, o hospital opta por repassar isso para o paciente. Então, financeiramente, em relação ao custo da cirurgia, o investimento que é feito, costuma ser mais atrativo para os pacientes. Clinicamente falando, também é mais interessante, visto que nós indicamos uma anestesia geral só. O paciente sofre uma internação, uma intervenção cirúrgica apenas associada. Então, ele tem um pós-operatório, ou seja, o dano causado para o corpo desse paciente, ele é acumulado de uma vez e não é feito novamente numa segunda cirurgia. Porque cirurgia é cirurgia, né, doutor? Então, assim, podendo aproveitar aquele mesmo momento e fazer um trabalho conjunto para um resultado efetivo, é sem dúvida nenhuma importante para não expor aí o corpo ao procedimento cirúrgico prolongado. Mas da cirurgia de correção, como é que ela funciona? É o mesmo médico que faz as duas coisas, acerta o nariz, que às vezes o nariz está com um pouco de desvio para um lado, para o outro, ou tem alguma alteração, ou tem que entrar um cirurgião plástico junto? Geralmente tem uma equipe que entra em conjunto na cirurgia. Existem otorrinos que são especializados em plástica de nariz, que fazem a parte interna e externa. E existem equipes que têm cirurgiões que tratam da parte externa do nariz e que operam o desvio de septo com um otorrino em conjunto. Existem essas duas modalidades de abordagem. Aqui na cidade, por conta de alterações nossas aí de clima, de poluição, todo paciente deve ser avaliado em relação à parte funcional, antes de pensar em optar por fazer até uma estética simples no nariz. A gente precisa saber se o paciente respira direito, antes de saber se ele pode ser operado e se ele deve fazer um procedimento funcional associado, visto que se aproveita o mesmo tempo cirúrgico para corrigir as partes funcionais. É uma equipe multidisciplinar aí trabalhando na melhor solução para esse assunto, né? Para esse momento. Exatamente. Otorrinos especializados em cirurgia nasal, que são os rinologistas, ou equipes de cirurgia estética que tenham otorrinos para cuidar também da parte funcional associada à estética. Eu tenho certeza que é natural que em cidades como São Paulo, as grandes cidades com muita poluição, sem dúvida a gente tem aí uma frequência muito maior de casos de alergia que levam à necessidade de uma intervenção cirúrgica, né, doutor? Sim. A incidência nos grandes centros é maior, inclusive de doenças respiratórias relacionadas à rinite. Existe uma procura maior pela cirurgia em determinado período do ano? Em função das alergias, né? Porque o inverno normalmente é mais difícil. O otorrino costuma ser muito mais procurado, o otorrino que trabalha com respiração, no período entre outono e inverno, geralmente do começo do mês de abril, final de março, até julho, existe uma quantidade de pessoas que piora da respiração e lembra do otorrino. E acaba tomando a decisão, né? A tomada de decisão... Não aguento mais, agora vou fazer. Porque geralmente vem dores associadas. O paciente que tem muitas crises de sinusite, ele tem um sofrimento relacionado com isso. Ou ele dorme mal, ele piora do ronco. E dores de cabeça pode acontecer? Sim, existe a cefaleia rinogênica, que é a dor de cabeça relacionada a um processo inflamatório dentro do nariz.
Esses pacientes todos acabam procurando o consultório do otorrino muito mais nesse período do ano que é mais crítico para as doenças respiratórias. E a tomada de decisão cirúrgica também vem acompanhando. Muitos pacientes operam no período mais frio ou mais seco aqui na cidade de São Paulo. Mas isso é por uma coincidência, por uma decisão ou porque é indicado operar no frio? A sazonalidade. Acredito que os pacientes acabam lembrando de ir no médico no período que o nariz deles piora, que a respiração fica pior. Quer resolver mais. Também é perto das férias, né? O período de férias escolares também é bastante aproveitado. Em relação a crianças, a cirurgia é igual, é a mesma, para adultos e crianças? As crianças, elas têm outros tipos de comorbidades causadoras de obstrução respiratória, como, por exemplo, a hipertrofia adenoidiana, ou a hipertrofia das amígdalas, ou das tonsilas palatinas, que seria o nome correto. Essas são doenças mais comuns em crianças pequenas. Sim. O desvio de septo ele é um pouco mais comum em adolescentes, pré-adolescentes ou adultos Existe uma idade jovens. boa para se pensar a partir de uma determinada idade que se pode fazer essa cirurgia ou ela pode ser feita em qualquer idade? Geralmente se acompanha o crescimento facial do paciente. O ideal é se aguardar o término do crescimento de boa parte dos ossos do rosto Sim. antes da abordagem. Porque muitos jovens também têm aquela ansiedade, né? Eu quero fazer, mas às vezes precisa aguardar um pouco o momento certo, é isso? Sim. Agora, nós temos o critério de indicação obstrutivo. Muitas crianças têm problemas de saúde muito ruins relacionados à obstrução nasal. Então, em alguns casos, não se deve aguardar. Em alguns casos, a gente tem que fazer uma indicação precoce da abordagem cirúrgica, não apenas do desvio de septo, mas de adenoidectomia, enfim, de outras cirurgias relacionadas. Muito obrigada pela sua participação Obrigado, aqui eu que agradeço. No nosso canal, nos elucidando a respeito de tantas coisas que precisamos saber no nosso dia a dia. Obrigada, doutor. Obrigado. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Depois dessa entrevista brilhante com o Dr. Felipe Mauro a respeito de septoplastia e rinoplastia, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo.